Você já precisou trocar o capilar de alguma geladeira e ficou em dúvida: que capilar eu coloco? Qual a medida? São tantas medidas. Bom, você não está sozinho, muita gente tem essa dúvida. E aí, como é que eu faço para saber qual a medida correta do capilar? Tá bom? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou mostrar algumas cenas trocando o capilar, mostrando como eu faço para identificar o capilar. Tudo mais, vai ser um vídeo bem legal, esclarecedor. Inclusive, você vai entender muito mais sobre capilar do que você entendia antes de assistir esse vídeo, beleza? Primeiro, para que serve o capilar? O capilar, um nome técnico para ele, é agente de expansão. O que quer dizer isso? Na realidade, existem alguns agentes de expansão, capilar é um deles. Tem, por exemplo, a válvula de expansão. Tá bom? Mas vamos falar de capilar hoje. O que é um agente de expansão? É o seguinte, o compressor, ele está empurrando, ele está comprimindo o gás, o fluido refrigerante através do condensador, tubo de descarga no condensador, certo? Ele está comprimindo. E aí, no finalzinho do condensador, tem o filtro e na ponta do filtro tem o capilar. O capilar, como o nome diz, capilar vem de cabelo, porque ele é muito fininho, ele tem um orifício bem fininho, por isso o nome capilar. E aí é o seguinte, o compressor está empurrando o gás para dentro do condensador, passa pelo filtro, e aí o que acontece? O capilar é muito fininho, então ele retém a pressão, certo? O gás não consegue sair com facilidade pelo capilar. Ele retém e ele cria uma pressão muito grande ali dentro do condensador, justamente por causa do orifício, que é muito, muito fino, tá ok? E aí esse capilar, ele tem um determinado comprimento que as fábricas determinam, correto? E aí ele vai, à medida que ele vai perdendo um pouco de pressão, mas ele chega ainda no evaporador com bastante pressão. E quando ele chega no evaporador, normalmente os evaporadores que a gente tem no mercado brasileiro, principalmente linha doméstica, costumam ser de 5,16, correto? Então o capilar muito fino e cai num tubo grosso. E aí tem uma queda de pressão. Na hora que esse gás sai, tem uma queda de pressão e aí o que acontece? O gás ele expande, por isso agente de expansão, tá bom? Ele faz com que o gás ele expanda. E na hora que o gás expande, acontece a mágica. O evaporador, ele começa a cristalizar e começa a gelar, tá bom? É assim que funciona. Então o capilar, ele é muito, muito importante, certo? E quando você, se de repente, quem não sabe trocar e troca por uma medida errada, ele vai alterar o funcionamento da geladeira. E com certeza ela vai perder rendimento, porque elas foram feitas, dimensionadas para trabalhar com o capilar com aquele orifício certinho para dar a expansão que precisa para atingir a temperatura que ele precisa. Só que ainda não respondi a pergunta. E aí? Como é que a gente faz para saber que capilar usa? Infelizmente, as empresas, né, de refrigeração, Brastemp, Consul, elas não trazem muitas informações. Aquela que traz algumas informações no manual técnico é a Electrolux. E mesmo assim é uma informação que deixa um pouco a desejar. Eu vou mostrar para vocês o manual técnico aqui. Deixa eu colocar aqui a tela do meu computador. Isso daqui é o manual técnico. Deixa eu ver só que página que eu tô. Certo? Opa, página 4. Ok. É o manual técnico aqui de um Electrolux TF51. Ok? E a Electrolux traz algumas informações. Deixa eu colocar aqui.
Capilar, ó, entre as informações, traz bastante informação. Inclusive, fica a dica para você. Os alunos do curso Portal Refrigeração, eles têm acesso a uma biblioteca de manuais técnicos, tá? Não só da Electrolux, tem da Brastemp, Consul, MAB, Bosch, Panasonic, Samsung, tem muito manual técnico, uma infinidade, um montão, para ajudar os alunos nos desafios, tá bom? Para poderem consertar os equipamentos, tá? Mas a maioria deles, das outras marcas, não trazem essa informação em particular. Sobre o tipo de capilar, certo? Electrolux, eles tiveram esse capricho. O problema é que a Electrolux traz a informação, mas não é uma informação, estou tentando destacar aqui, não é uma informação muito relevante para a gente. Porque ela traz o tamanho, o comprimento do tubo capilar, certo? Mas não traz o diâmetro interno do capilar, traz só o diâmetro externo, 0,7 milímetros. E o diâmetro externo não serve de muita coisa para a gente, tá bom? Então, o fato é o seguinte, é que nenhuma marca traz uma informação confiável para a gente. Por exemplo, a Embraco. A Embraco traz algumas informações sobre os compressores, certo? Digamos, vamos pegar aqui um compressor de 1/5 para R600. Aí ele pede aqui, ó, um capilar, se for numa geladeira que atinge entre 20 a 30 graus negativos, 30 negativos a 20 graus negativos, usar um capilar 0,31 com 2,7 ou 2,70 milímetros, ou 2,70 m, tá bom? Agora, se for em um outro equipamento que atinja de menos 20 a menos 5, um equipamento que não gera tanto frio, então usar o 0,36. Então isso daqui não ajuda muito também para a gente, tá bom? Isso daqui ajuda mais para quem vai desenvolver algum produto, certo? Alguém que vai desenvolver algum tipo de geladeira ou freezer que precisa dessas informações. Para a gente não ajuda muito. Então, como é que eu costumo fazer? Deixa eu voltar aqui para vocês, para me acertar aqui. Como é que eu costumo fazer? Eu costumo, dá uma olhada só. Eu estou aqui na minha mesa com um monte de capilar, tá bom? 5, para ser exato. 5 capilar. Esse daqui, se eu não me engano, é o 0,50. 0,50 quase a gente não usa, tá bom? Esse daqui a gente usa em alguns balcões refrigerados, que não precisa de temperatura muito baixa. Ele precisa de muita eficiência, muita velocidade para gelar o evaporador, mas não precisa de temperatura muito baixa. Então, normalmente, é usado para esse tipo de equipamento. Tenho aqui, deixa eu ver, 0,64. É maior ainda, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Zero, 0,42. Certo? Também é bem largo, é mais para esse tipo de refrigeração, que não é para congelados, normalmente é para resfriados, tá bom? Normalmente na área industrial, na área comercial, tá bom? Esse daqui então é o 0,42. 0,42. E tem alguns outros aqui, por exemplo, esse daqui 0,36. 0,36 a gente usa principalmente para freezer, sabe? Compressor de 1/3. A gente costuma colocar esse daqui, 0,36. Aliás, esse é 0,31, 0,36 é esse outro aqui. Tá vendo? Até a gente, pegando na mão, a gente confunde. É meio complicado de você perceber a diferença entre eles, quando a diferença é pequena. E esse daqui, 0,31, que vem na maioria das geladeiras domésticas, vem esse daqui,
tá bom? Maioria, grande maioria das geladeiras domésticas vem com 0,31. Mas não é uma regra, tá bom? Pode variar um pouco. Então, o que eu faço? Eu costumo ter vários capilares de medidas diferentes e eu costumo comparar. Então, na hora que eu vou fazer a substituição, eu comparo a medida deles. Vou até mostrar para vocês aqui uma aula. Aliás, não vou mostrar a aula toda, porque é a aula em que eu fiz a substituição. Uma aula bem legal. É uma geladeira da Electrolux, uma Frost Free Electrolux, em que eu fiz a substituição do tubo de sucção e do capilar também, certo? Tinha um vazamento e a gente fez a substituição. E eu quero mostrar para você justamente esse comparativo que eu fiz. Então é um trecho da aula só. Vamos lá, deixa eu colocar aqui no jeito. Já está no jeito? Ok. Deixa eu pôr aqui para vocês. Esse é o momento em que a gente eu vou cortar justamente o capilar. Esse é o capilar velho que a gente vai trocar. Vamos trocar tudo, filtro, tudo mais. Tem aula completa disponível para os alunos do curso, tá bom? Mas vamos ver esse trecho que interessa para a gente hoje, que é do capilar. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar o áudio para vocês ouvirem o áudio da aula. Vamos lá. Certo? Ah, sim, nós vamos dar uma olhada no capilar, para colocar um capilar parecido. Capilar é um pouco complicado, de vez em quando algum aluno pergunta: professor, qual é o capilar que eu uso em tal modelo? E é muito complicado, porque nos manuais técnicos não costuma vir a medida do capilar. Então o que a gente faz? A gente faz aí um processo visual, tá bom? É o que a gente fez aí, ó. Eu cortei o capilar, esse é o capilar original, para a gente comparar com o outro, para a gente colocar o capilar mais próximo possível do original. Vamos lá? Então, o que eu fiz foi isso. Fiz um corte e aí eu estou fazendo uma inspeção visual. Certo? No tipo de capilar que a gente vai usar. E o mais próximo é o 0,31. Presta atenção. Opa, deixa eu pausar aqui um pouco. Você reparou no saquinho do capilar? Dá uma olhada. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só. Repara o estado do saquinho mais próximo possível do original. Vamos lá? Então, o que eu fiz foi isso. Fiz um corte e aí eu estou fazendo uma inspeção visual. Certo? No tipo de capilar que a gente vai usar. Ó, agora repara. Esse capilar que eu estou mostrando aí. Inclusive é diferente a marca do que eu tenho aqui na minha mão. Mas a marca não importa. O que importa é o orifício, C031. Mas o que eu queria que você reparasse é no estado do saquinho. Você vê que o saquinho, da embalagem, ela está bem surradinha. Porque eu costumo ter vários guardados dentro ali do meu equipamento, das minhas malas, onde eu guardo minhas peças. Então, às vezes eu não uso. Demora para me usar, justamente aquele. Então ele está bem desgastado. Então sempre a gente tem vários capilares, tá bom? Então a melhor forma de você descobrir o capilar é fazendo aquele comparativo. E agora eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mudar aqui a posição, onde eu faço o comparativo. Deixa eu soltar aqui. Eu estou fazendo a substituição do tubo de sucção e a substituição do capilar, tá bom? Que vai ser o nosso tubo de sucção. Aí o tubo capilar 0,31, que a gente vai usar. Já presta atenção, inclusive a técnica que a gente vai usar. Lembra, a gente tirou a foto para poder posicionar no lugar certo. Deixa eu tirar o som aqui. Porque de outra forma você não saberia qual é. Ó, dá uma olhada só. Ok, ó, e outra coisa. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Pronto. Presta atenção na técnica que no caso capilar, quando você compra novo, ele já costuma vir marcado de fábrica. Então, o que eu estou fazendo aí? Eu só estou dando aquela balançadinha para quebrar. Dá uma olhada no orifício perfeito. O corte, ele tem que ser perfeito.
Por quê? Porque você está fazendo a substituição do capilar. E você está tendo o capricho de colocar um capilar igual ao que você vai substituir. Só que às vezes o camarada ele tem todo o capricho para colocar o capilar igual, mas na hora de cortar, ele não corta com cuidado e ele acaba estrangulando. E aí é como se o capilar acabasse sendo o orifício menor do que o ideal. Então presta atenção só na qualidade desse orifício que a gente cortou aí. Presta atenção. Ó, eu pausei. Opa. Passou de novo. Vamos lá de novo. Desculpa. Pessoal, de vez em quando, uns falam que eu enrolo demais, outros falam que tá bom, porque eu sou detalhista. Vamos lá. Ó, agora sim consegui. Dá uma olhada só, que orifício perfeito. Então, quando você for cortar um capilar, corta de tal forma que esse orifício fique assim, tá bom? E no caso aí, ó, a gente compara com aquela foto que eu tirei, tá bom? Na realidade, eu não comparei com foto, eu fiz a foto só para aula, certo? Na realidade, a gente vai lá e coloca lado a lado com o capilar que a gente vai substituir. Deu para entender? Você não vai precisar de foto, é isso que eu estou dizendo. Você vai ter vários capilares de várias medidas, como eu tenho aqui vários capilares de várias medidas. Uns são tão grandes, são tão grossos, que você nem vai perder tempo, você sabe que não é. Mas de repente você pega esse daqui, 0,36, 0,31, são muito próximos um dos outros. Então, você vai lá e compara, tá bom? E aí coloca o que mais se aproximar visualmente. Deu para entender? Beleza, vamos só ver a técnica que a gente vai usar aí, ó. Nesse caso, esse refrigerador Electrolux, ele tem esses pedacinhos de cobre, nem todos têm. Alguns é alumínio mesmo, entendeu? O capilar já entra direto no alumínio. Então, nesse caso, a gente vai fazer a solda, a brasagem, no tubo de cobre, tá? Eu vou deixar rolar, porque já que a gente está falando de capilar, é legal que você assista, tá bom? Só que esse tubo de cobre, ele está muito curto, então a gente vai colocar um paninho úmido. Para quê? Para não aquecer aquela junta ali, ó, uma espécie de junta locking que tem ali, certo? Então, para que ela não estrague no processo de brasagem, a gente vai resfriar ela e vamos concentrar a chama o melhor possível ali na ponta, tá bom? E tenta ser o mais rápido possível também. Dá uma olhada só. E se fosse direto ali, eu tenho vários vídeos, inclusive, mostrando como é que a gente faz essa troca, essa substituição, usando um alicate locking, certo? Dá para fazer também, você solda num tubo 516 e faz a união no cobre, aliás, no alumínio, com o locking, ok? Do outro lado, no tubo de sucção, não é o tema de hoje, mas eu tenho certeza que você está curioso para ver. Bom, pelo menos a gente que gosta de refrigeração, eu acho muito legal, muito satisfatório ver uma solda com essa qualidade de imagem aí sendo realizada. Ó, a gente está fazendo primeiro o outro lado, certo? Por quê? Porque eu quero esquentar o mínimo possível ali próximo. Então, só de eu ter feito aquela primeira brasagem do outro lado, essa união ela já está bem aquecida, então vai ser mais rápido. Legal? É isso aí. Agora vou fazer os testes de estanqueidade, tá bom? Eu vou fazer a montagem. E agora, para assistir essa aula toda, é só você se tornando aluno do nosso curso, beleza? Inclusive, estou deixando todos os links aqui embaixo na descrição, para quem não sabe nada, para quem já sabe um pouco, tá bom? Quem não sabe nada, porque a gente começa do absoluto zero, e aí vai evoluindo até que o nosso aluno se torne um profissional altamente qualificado. Para quem já sabe um pouco,
ou quem já está no ramo, mas sente que precisa se atualizar, se aprimorar, inclusive com as novas tecnologias. O último módulo que a gente colocou de tecnologia inverter é o futuro da refrigeração. Quem não dominar a tecnologia inverter vai acabar ficando para trás, tá bom? Então já está disponível para todos os alunos, alunos antigos, alunos novos, certo? Links na descrição, vem estudar aqui no portal. Legal? Posso contar com você? Que mais? Bom, deixa eu aproveitar que eu já estou dando os recados mesmo, deixa eu dar os recados dos nossos parceiros aqui. Bom, deixa eu soltar o recado aqui e eu já volto para a gente continuar. Chegou aquele momento maravilhoso de falar dos parceiros do Portal Refrigeração. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração, produtos como Mega Pro, Alumax, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito, muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. E o que não falar do Facilita Técnico, aquele que é, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular, para o técnico de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado. Possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, código de erros, manuais técnicos, cálculo de sensores, régua de gases, é muita coisa na palma da sua mão. Baixa no seu celular, tem para Android, tem para iOS, você usa gratuitamente por 30 dias. E se você gostar, você paga uma pequena anuidade e tem todas essas funcionalidades na palma da sua mão. E se você usar o nosso cupom, cadê? Portal 15, aquilo que já era muito barato tem 15% de desconto. Então descomplica e usa o Facilita. E por fim, porém não menos importante, Elite. Elite é uma marca de ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai lá na aba de ferramentas, vai com tempo, porque é muita coisa, você vai encontrar aquela ferramenta que você nem imaginava que existia e que está fazendo muita falta na sua maleta de ferramentas. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo aí. Valeu! E por fim, eu quero falar de alguns erros comuns que o pessoal faz quando vai substituir capilar. Certo? É mudar, principalmente mudar a medida. O que acontece se você muda a medida de um capilar? Então, digamos que uma geladeira doméstica que usa o capilar o 0,31, correto? Aí na hora de trocar, você não tem o 0,31, certo? Deu um problema no capilar qualquer, um entupimento, obstrução, e você decide substituir. E você não tem o 0,31, mas você tem o 0,36, que é muito próximo o 0,31 do 0,36. Porém, se você troca, o que vai acontecer? Vai perder a eficiência da sua geladeira. Porque assim, o que acontece? No caso, o 0,31, ele restringe a passagem do gás. O gás tem dificuldade para passar e a hora que chega no evaporador, ele expande, fazendo gelar, certo? Se você põe um 0,36, o que vai acontecer é que o fluido refrigerante vai ter menos dificuldade, entendeu? Ele vai passar com mais facilidade, portanto, com menos pressão, então ele vai criar menos pressão no condensador, certo? E ele vai acabar criando mais pressão no evaporador. Quando você cria mais pressão no evaporador, certo? Com a mesma quantidade de gás, só que você criou mais pressão no evaporador, o que acontece? A temperatura de evaporação, ela aumenta. Porque assim, para cada pressão, tem uma temperatura de evaporação, certo? E temperatura de evaporação é o que faz gelar. Então, digamos, na sua geladeira, tá? Eu não estou com o aplicativo aberto aqui, eu vou chutar uma pressão qualquer aqui.
Então, digamos que a sua geladeira R134 trabalha ali com 1 PSI. E com 1 PSI, deixa eu até fazer o cálculo aqui para você ver do que é que se trata. Eu vou abrir aqui o aplicativo no meu celular para você entender melhor. Eu vou abrir o aplicativo Facilita Técnico. Ok? Vamos lá. Acervo técnico. Tem aqui uma das opções, régua de gases. Presta atenção que é bem interessante isso daqui. Para quem é técnico de refrigeração, imagino que seja bem chato para quem não é técnico. Ó, aqui ó, você consegue escolher o tipo de gás. Eu vou colocar R134, que é o mais comum que a gente trabalha. A gente trabalha com R600 também, mas só para você ver uma coisa. Deixa eu tirar aqui, eu vou colocar 1 PSI, tá bom? Aí onde está verde, 1 PSI. Ok? Dá uma olhada só, 1 PSI, olha o que acontece. O R134, ele evapora a menos 25 graus. Entendeu? O que quer dizer que isso daí, que ele evapora a menos 25 graus? A hora que ele chega no evaporador, ele expande e gera uma queda de temperatura de 25 graus no início do evaporador. E aí ele vai perdendo essa temperatura à medida que o gás vai circulando no evaporador. 1 PSI. Agora, digamos que está em condições normais, aqui essa geladeira está funcionando certinho com capilar 0,31. Agora, digamos que eu substitua esse capilar e eu não sei qual vai ser a diferença de pressão. Eu vou supor uma diferença qualquer aqui. Porque se eu aumentei o capilar, o que vai acontecer? Vai diminuir a pressão do condensador e vai aumentar a pressão no tubo de sucção, no evaporador. Tá bom? Por quê? Porque é mais largo. Então eu tirei 0,31 e coloquei 0,36. Olha o que acontece. Então eu vou mudar aqui. Então ao invés de 1 PSI, eu vou colocar aqui 3 PSI. Então, digamos, quando você trocou o capilar, aumentou 3 PSI. Eu não sei exatamente, eu sei que aumenta. Quando você aumenta o diâmetro do seu capilar, vai aumentar a pressão no tubo de sucção e diminuir no condensador. Presta atenção, então eu vou colocar 3 PSI aqui. Vamos ver. Ó, a temperatura já caiu. Ok? Ó, caiu agora para menos 22. Lembra? Estava menos 25, caiu para menos 22. Ah, mas caiu só 3 graus. Lembrando que aqui eu estou fazendo um chute, tá bom? Eu não sei exatamente quanto vai cair. Mas esses 3 graus aqui faz muita diferença. Certo? Se fosse essa diferença aí de 1 para 3, esses 3 graus a mais faz muita diferença. Certo? Por quê? Porque essa temperatura de menos 22 é a temperatura no início do evaporador. Ela vai se perdendo. Então, vai acontecer o quê? Sua geladeira vai ter que trabalhar mais para atingir a temperatura. Talvez nem atinja a temperatura, ela nem desligue. Certo? Aí o aluno chega, ou o inscrito chega e fala para mim, eu troquei o capilar e agora a geladeira não está desligando. Por que não está desligando? Provavelmente colocou um capilar mais largo. E o oposto também acontece, tá certo? Se tem um determinado, se é 0,36, você coloca 0,31, também você vai mexer, vai perder eficiência. Então, para cada equipamento, você deve colocar certinho. Por isso é legal que você faça a comparação visual. Tá, eu tinha até mais coisa para falar, mas o tempo, olha, já passou de 31 minutos. Cara, se você ficou até o fim, eu vou fazer um apelo para você. Se você ficou até agora, coloca aí nos comentários, olha, fiquei até o fim. E diz aí, ó, valeu a pena ter ficado até o fim? Porque eu ensinei bastante coisa, tá? Dei bastante dica. Então, ó, conclusão. Sempre procura colocar o capilar igual ao que você tirou. Certo? Vai ter situações, de repente, que você pega o equipamento que já foi mexido. Outro dia um aluno meu estava mexendo em uma ilha de congelados e alguém já tinha ido lá e já tinha mexido nessa ilha, trocado o capilar, então ele não sabia qual era o capilar. E aí é um pouco complicado de você acertar, certo? Só que aí você vai por eliminatória. Então, se o capilar que está lá
ele gela todo o evaporador, mas não atinge a temperatura, é porque provavelmente ele tá acima do que deveria, então tenta um abaixo. Se é o contrário, certo? Se ela só gela uma parte e não gela o resto, provavelmente ele colocou um capilar muito fino, certo? Então, sabendo disso, você acerta. Mas na maioria das vezes você tem um capilar lá velho, né, que está sendo substituído, obstruído, e você vai substituir fazendo essa identificação, comparação visual. Valeu! Não esquece, e deixa o like também, se inscreve no canal, ativa as notificações. Não fica regulando não, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.